Oi, amores. Bora pro gabarito, então? Bora pro gabarito do exercício que a gente fez hoje de questões só objetivas. Vamos lá? Vamos lá. Olha só. Aqui eu já coloquei o gabarito, qual é, né? A pergunta tá assim, ó. Observando a imagem abaixo, afirmamos que... E aí a letra A tá, olha só. O povo, enquanto sujeito histórico, deve sempre contestar seus direitos. Sim, gente. Sim, devemos sempre contestar. Nós somos sujeitos históricos, a gente faz história todos os dias, a gente tem participação ativa na política, nós temos não só o voto, né? O voto é a nossa arma maior, né? De escolhermos aí os nossos representantes, mas nós temos que contestar, a gente tem direito de contestar, de perguntar, né? E o protesto é uma arma muito poderosa, né? Claro que um protesto de organizado, né? Não é você, eu vou amassar o carro das pessoas, vou passar por cima de todo mundo, não é assim, né? Aí não justifica, né? Não é legítimo, né? Mas é interessante, sim, você ir à rua, você contestar, você mostrar que você está insatisfeito com o que está acontecendo no teu país, tá? A letra B está assim, ó, protesto como o da imagem não deveriam ser permitidos. Por que não deveriam ser permitidos? Por que não deveriam ser permitidos? Deveriam ser permitidos, sim, são permitidos. Nós temos essa liberdade de contestar, tá? Como o povo não tem direitos políticos, não deve promover protestos como o da imagem. Não temos direitos políticos? Certeza, completamente errada essa alternativa. Temos direitos, nós somos sujeitos históricos. Nós temos direitos de contestar, sim. Tá? Manifestações políticas devem sempre ser promovidas por sujeitos históricos, ou seja, políticos importantes como presidentes e prefeitos. Então, sujeitos históricos são só pessoas importantes? A gente viu que não, né? Nós, enquanto povo, nós, enquanto população, somos sujeitos históricos, fazemos história todos os dias, tá? Então, aqui ficou a alternativa A. Aqui tem a nossa pintura rupestre falando aí, né? Trazendo essa questão das fontes históricas, né, pessoal? Uma fonte histórica é interpretada aí pelo historiador de acordo com o seu entendimento daquilo. Ele pode pegar uma fonte histórica e olhar a parte econômica, ele pode pegar, por exemplo, uma escultura, né? Para que eles faziam essa escultura? Por que esse povo fazia? Será que era para vender? Será que era para culturalmente? Será que tem alguma coisa a ver com religião? Será que era para enfeitar a casa? Né? Quando ele vai estudar determinada fonte. Então eu trago aqui a alternativa B. Representam importantes fontes de pesquisa onde cada historiador as interpreta de acordo com seu conhecimento sobre o assunto. Né? Sobre as fontes históricas, aponte a alternativa correta. A ata, sim, ó, não devem ser utilizadas como base de estudo, por não trazerem a verdade dos fatos. A questão da fonte histórica não é trazer a verdade. Né? Não tem verdade. O historiador vai pegar aquela fonte e ele vai estudar, ele vai se debruçar sobre aquilo, ele vai se empenhar para tentar entender de onde veio aquilo, né? E cada um vai fazer isso com o seu olhar, tá? Apenas fontes mais recentes devem ser tratadas. Nossa, claro que não, nós temos aqui a pintura rupestre datada aí da pré-história, do período paleolítico, né? E tá lá o Parque Nacional Serra da Capivara, sabe? Aquele sítio arqueológico muito importante, a gente já falou um pouquinho sobre ele, vamos falar mais, né? No caderno 2. E por que somente fontes recentes, né? Não são confiáveis as fontes, né? Não são confiáveis para o trabalho do historiador. Ora, se a fonte histórica é a base do trabalho do historiador, né? Como não são confiáveis? Claro que ele vai tentar entender se aquilo procede, se é de determinada data ou não, se está voltada para a economia daquele povo, se está voltada... Quando a gente estuda, por exemplo, o alfabeto, é cultura, né? Quando a gente estuda, por exemplo, uma moeda, está voltada para a economia, mas o historiador vai colocar o seu olhar sobre aquilo, tá? Então aqui a alternativa B representam importantes fontes de pesquisa, onde cada historiador as interpreta de acordo com seu conhecimento sobre o assunto, tá? Povos indígenas não tinham escrita já, como é que faziam? Oralidade, tá lá na nossa unidade 2, nosso capítulo 2, né? Oralidade era através da fala, né? Assim como os griots. Tá aqui, olha, griots também, contadores, cantores de história, utilizam a música, utilizam a fala, né? É aquela pessoa que passa o seu conhecimento de mundo de geração em geração, né? Na verdade verdadeira, não menos importante, a gente tem que colocar aqui, que faz isso, né, a oralidade, indígenas e africanos, né, grupos que usam a oralidade como forma de registro, porque eles não sabem escrever, não tiveram e não têm acesso à escrita. Hoje muitos indígenas e griots obviamente têm, mas se você for, por exemplo, lá no século XV, quando a gente fala de indígenas, os portugueses chegaram aqui, né,
não tinham acesso. Então, usam muito a oralidade para perpetuar a sua cultura, porque eles vão passando para os mais novos, para as crianças, e as crianças daqui a pouco vão crescendo, né, vão virar adultos, vão tendo filhos, e vão passando para os seus filhos, e mais tarde para os seus netos, para os seus bisnetos, né? É fazer aquela história se perpetuar. É como o nosso avô, que conta uma história pra gente, do nosso pai, né? Nossa avó conta sobre o nosso pai, e daqui a pouco nós vamos passar para os nossos filhos. Olha só, o seu avô, né? Que é o nosso pai hoje, né? Vai ser avô do seu filho. O seu avô fazia isso assim, assim, assim. Aí mais tarde o seu filho vai falar, o seu bisavô. Então é para perpetuar a história da nossa família, né? E aqui o indígena faz isso para perpetuar a história do seu grupo, né? Da sua tribo, né? A gente não usa muito tribo, mas do seu grupo. Os griots também, para falar ali sobre a sua organização, tá? Contadores e cantores de história sobre o seu povo. Eu pedi para vocês colocarem lá no livro, griots, escreve para mim o que significa, tá? Código de Hammurabi. Código de Hammurabi traz pra gente a questão do registro, né? Vai ser, pessoal, aqui, ó, o primeiro conjunto de leis escritas da humanidade. É o Código de Hammurabi, letra C, né? Percebam que eu pintei? Tá vendo como é que eu falei pra vocês pintarem? É pra fazer assim, tá, gente? Pinta, não coloca só um pontinho aqui do lado ou uma setinha, não. Pinta a mesma alternativa que você quer, tá? E o Código de Hammurabi aqui, ó, eu procurei colocar até a mesma imagem que tá no livro. Se vocês pararem para observar, ele é todo talhado, todo marcado, né, com a escrita da época, né? Então, o Código de Hammurabi vai trazer a lei de talião, né? Vai trazer o olho por olho, dente por dente, né? As pessoas faziam muito na época aqui na Mesopotâmia, onde hoje é ali o Oriente Médio, sabe? Essa galera do rei Hammurabi, né, os babilônios viviam ali, né? Onde hoje é o Oriente Médio, sabe? E essas pessoas faziam muito justiça com as próprias mãos. E o rei Hammurabi vai organizar a justiça, né, dessa região, dessa sociedade, né, dos babilônios, e de acordo com esse código, né? E o código dizia que era olho por olho, dente por dente. A gente vai ver mais na frente, nos próximos módulos, quando a gente falar das primeiras cidades que vão se desenvolver, vão aparecer aí vários grupos. O caderno 1 citou, né? E aí veio o Hammurabi aqui falando de Mesopotâmia, mas a gente vai falar mais, tá? Vai aparecer mais Mesopotâmia pra gente. Mas só para antecipar, para adiantar, Mesopotâmia é onde hoje é o Oriente Médio, tá? Onde tem ali a Arábia, onde tem ali Jerusalém, Israel, por ali o Irã, o Iraque, tá? Então vai surgir ali, né? Vai existir ali um grupo chamado Babilônios. O rei Hammurabi vai organizar esse povo e ele vai criar o primeiro código de leis escritas, né? É o Código de Hammurabi, tá? Abaixo temos uma imagem. Essa aqui foi que eu dei a dica, né, gente? Eu vou falando. Olha eu, gente. Esse aqui é o alfabeto fonético. Alfabeto fonético criado pelos fenícios para registrarem as trocas comerciais. Os fenícios também vão aparecer mais para frente, né? Quando fala de registro, tem que aparecer o alfabeto fonético, e o livro já citou pra gente, né, no caderno 1. Mas os fenícios vão ser trabalhados mais na frente, tá? Nos próximos capítulos a gente vai trabalhar mais fenícios, mas esse alfabeto vai ser criado porque os fenícios vão ser conhecidos como os povos do mar. Vão fazer muito comércio, gente, ali pelo mar Mediterrâneo. Nossa, vão fazer muito comércio. A gente vai falar muito deles. E eles vão criar um alfabeto para eles registrarem, sabe? Essa compra, essa venda, para quem que eu vendi, para quem que eu comprei, para eles não se perderem. Então é a letra C, tá? As imagens abaixo são representações de patrimônios, aqui eu coloquei só duas, né? E a letra A, né, gente? O frevo é dança, uma missa, né, um culto, é cultura, é religião. Então não tem como você tocar, como você pegar. Então é imaterial, representa uma cultura de determinado povo, tá? IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Foi criado com o objetivo de preservar os bens culturais para que outras gerações tenham acesso a essas práticas. Tá? Olha o número 1, evitar que gerações futuras tenham acesso à cultura. Claro que não, ele quer perpetuar, o IFAM quer fazer, valorizar, né? Ele quer valorizar a cultura de um povo. Claro que não é evitar. Fazer com que as práticas culturais permaneçam em seus locais de origem. Obviamente que não. Pessoal, é conhecido aí do mundo inteiro. No mundo inteiro a questão do Cais do Valongo, sabe? Então, como a história da Anne Frank também veio para cá, também é patrimônio. Então a ideia não é essa não, fazer com que fique ali só na região, não. Impedir que populares tenham acesso a museus e bibliotecas do Brasil. Impossível, né, gente? Então, estão aí museus abertos, bibliotecas. Hoje não, né? Porque a gente está passando pela pandemia.
Mas a gente pode visitar, tem muitos museus no centro da cidade. A Biblioteca Nacional é muito legal, tem visita guiada, né? Tem documentos importantes ali da história do Brasil que fica lá no centro da cidade do Rio, da nossa cidade. Então, diversas bibliotecas, lugares para a gente conhecer, para a gente ler. Claro que não é impedir que populares acessem, tá? Ó, acabou aqui o nosso gabarito, tá? Tô enviando para vocês então o gabarito do Revendo o Nosso Caderno 1 de História, beleza? Então foi aí a nossa, fechando o nosso caderno 1, tá? Já foi. Se cuidem, a gente se vê na próxima semana, tá? Fiquem com Deus, até!